Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Uma empresa ou qualquer instituição só consegue sucesso se funcionários ou membros da instituição fazem esse sucesso acontecer. Com leis ruins e funcionários bons, ainda é possível governar. Mas com funcionários ruins, as melhores leis não servem para nada. Devemos respeitar e tratar bem o funcionário público, não só agora, nessa data comemorativa. Esses trabalhadores que fazem funcionar todos os serviços públicos merecem a nossa homenagem o ano inteiro. Afinal de contas, eles estão nos seus cargos para nos atender, para oferecer os serviços básicos como educação, saúde, segurança e fazer funcionar toda a máquina burocrática dos 3 poderes constituídos. E se alguns desses serviços não são prestados com qualidade, a culpa não é dos servidores, e sim do sistema. Nesses casos, geralmente, os servidores estão lá sem condições de trabalho, sem salário digno e, invariavelmente, não são respeitados como deveriam. Algumas autoridades ou pessoas sem consciência reclamam que os servidores públicos protestam e fazem greve. Mas essas mesmas pessoas se esquecem o quanto os servidores são massacrados pelos governantes. As pessoas querem ver respeitado o seu direito constitucional à saúde, à educação e ao bem-estar. Mas se esquecem dos direitos de quem trabalha para que a sociedade tenha o seu direito respeitado. E lembre-se, se cada cidadão que paga seus impostos cobrasse dos governantes qualidade nos serviços públicos, com certeza viveríamos em um Brasil muito melhor. Com essa singela homenagem aos servidores públicos pela passagem do seu dia, está começando o programa Movimento Sindical. E estes são os destaques de hoje. Conferência Estadual de Educação define as propostas e elege os delegados de Rondônia para a Conferência Nacional de Educação. Secretários de Assuntos Jurídicos do Sintero fala sobre a ação da isonomia dos servidores federais, pagamento da ação do PSS e sobre os precatórios dos servidores estaduais. Sindicef consegue o retorno do Plano Bresser com pagamento do retroativo e define o calendário para as festas de comemoração do Dia do Servidor. Sinjur ainda luta pela ação dos 89%, pelo não desconto dos dias da greve e convida os servidores para o jantar anual de confraternização. Sintero repete o sucesso do Festival Gospel e promove a tradicional confraternização dos trabalhadores em educação. O presidente do Sintero anuncia novidades na transposição. E você vai ver como foi a festa de aniversário de 29 anos do Sindur, o Sindicato dos Urbanitários de Rondônia. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Foi realizada nesta semana em Porto Velho a Conferência Estadual de Educação. Foi a etapa final para definir as propostas e para a eleição dos delegados de Rondônia para a Conferência Nacional de Educação. O Sintero participa do Fórum Estadual de Educação e coordenou uma parte do evento. A Conferência Estadual de Educação foi realizada no período de 21 a 23 de outubro no auditório da UBRA em Porto Velho. Além dos 300 delegados e delegadas eleitos nas conferências municipais, participaram autoridades, técnicos e especialistas em educação. Vários diretores do Sintero compareceram para defender o posicionamento dos trabalhadores em educação no aperfeiçoamento da legislação nacional. O secretário de Estado da Educação, Emerson Castro, representou o governo do Estado na conferência. Ele considera que esse tipo de evento é o espaço ideal para discutir educação com a comunidade. A educação ela não pode ser discutida de outra maneira, tem que ser com toda a sociedade, com todos os setores, com todas as entidades envolvidas. E o CONAI é a consagração de uma série de reuniões, de uma série de conferências municipais que aconteceram, onde foram recebidas muitos encaminhamentos. Eles são discutidos aqui no CONAI
e pactuados com a União, porque a educação se faz com os municípios, com os trabalhadores, com a sociedade, com o governo do Estado e com o governo federal. E esse é o momento do grande fechamento dessas informações, desses encaminhamentos, para ser aplicado num planejamento de longo prazo. E esse planejamento, para evitar sobreposição de ações, para evitar sobreposição de investimento, que às vezes o Estado faz algo que o município já está fazendo ou vice-versa, a gente dá mais eficiência no uso do recurso, economizando, fazendo mais e de uma maneira mais veloz. Para representar o governo federal e para proferir a primeira palestra, foi convidado o secretário adjunto de Educação Básica do MEC, Francisco das Chagas. Ele é um dos maiores estudiosos sobre educação no país. Já foi diretor da CNTE, já ocupou importantes cargos no MEC e contribui para as discussões com muito conhecimento. A Conferência Nacional, ela tem 3 etapas: a etapa municipal, a estadual e a nacional. No primeiro semestre nós realizamos a etapa municipal. Todos os estados fizeram as suas conferências nos municípios. Teve estado que fez conferência municipal, outros fizeram conferência intermunicipais. Aqui no estado de Rondônia, dos 52 municípios, mais de 40 fizeram conferências municipais. Agora nós estamos realizando as conferências estaduais, ou seja, a etapa estadual. No momento, Rondônia, Piauí e Pará são os 3 últimos estados a realizarem a conferência estadual. E em fevereiro de 2014 nós teremos a Conferência Nacional de Educação. As conferências estaduais, elas estão discutindo as propostas que as conferências municipais apresentaram. E, consequentemente, vão aprovar aquelas propostas que vão para a Conferência Nacional. A discussão está girando em torno do Plano Nacional de Educação e do Sistema Nacional de Educação, com, claro, seus desafios, o financiamento, valorização dos profissionais, gestão democrática, as diversidades, a qualidade social da educação, ou seja, são vários temas que são recorrentes em relação à qualidade da educação e que a conferência com certeza vai aprovar propostas para a educação brasileira. Embora o cerimonial do governo do estado tenha assumido a direção da conferência, o evento é realizado pelo Fórum Estadual de Educação, com verbas federais. O fórum é composto por diversas entidades, entre elas a CNTE, a UNIR, a CUT e o Sintero. A professora Claudir Mata, diretora executiva da CNTE, também representou o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, na conferência. Ela fez um breve relato sobre as conferências municipais, pela importância de se iniciar na base as discussões para a construção de um novo Plano Nacional de Educação. Claudir é delegada para a Conferência Nacional, que acontece em fevereiro em Brasília. Nós precisamos discutir educação e efetivar essas propostas a nível nacional, revendo, aprovando o Plano Nacional de Educação e aplicando como projeto e política de Estado em todo o nosso país. O fim da novela da ação da isonomia dos trabalhadores em educação federais do ex-território pode estar próximo. O Conselho Nacional de Justiça já encerrou a inspeção no processo e realmente não encontrou nenhuma irregularidade nos atos praticados pelo Sintero. Elaborou um relatório, fez algumas recomendações e devolveu o tema para a 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Depois que forem cumpridas algumas exigências, o processo será liberado para seguir a sua tramitação. Uma dessas exigências foi cumprida pelo Sintero nesta semana, por determinação da 2ª Vara. O Sintero reapresentou a prestação de contas detalhada de tudo que foi recebido através de alvarás judiciais e pago aos servidores. Sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klozinski, que também falou sobre a ação do PSS e sobre os precatórios dos servidores estaduais. Nós estivemos em Brasília ainda em setembro, onde o próprio CNJ já apresentou o relatório final
né, onde ele pede algumas providências para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui na 14ª Região, mais precisamente a 2ª Vara do Trabalho. E a 2ª Vara do Trabalho, né, intimou o sindicato, né, para que ele reapresentasse, né, na realidade, as prestações de contas que ocorreram do período de 2006, de 2009, a parte do INSS e a multa que foi paga para os servidores federais. Então, nós tivemos um prazo, a gente fez todos os relatórios, encaminhamos, reapresentamos, no caso, a prestação de conta que foi feita nesses períodos, 2006, 2009, 2010, né? E agora a gente tem a expectativa, então, que diante desse fato, né, as pessoas, né, que têm direito a receber, por exemplo, a multa, o juiz tome as providências para que possa resolver essa questão. Então, essa é a expectativa que nós temos, né, agora, né, do CNJ fazendo a sua parte. A 2ª Vara agora voltando a atuar no processo. Qual a expectativa do sindicato? É que busque uma solução definitiva para algumas pessoas que ainda não receberam, por exemplo, a multa, né, dos técnicos administrativos, e a parte principal, né, que ainda é a isonomia, que nós já tínhamos inclusive uma expectativa, porque tinha sido apresentado o cálculo pelo Sintério, tinha sido apresentado o cálculo pela União, mas não havia sido homologado pela Justiça. Então a gente espera que agora, o processo voltando a andar, a gente possa ter uma luz no fundo do túnel. Então essa é a expectativa que o sindicato tem, né, e espera que o processo volte realmente então a andar e a gente ter uma previsão de data então de homologação dos valores para depois você ter a previsão de pagamento. Tem também o PSS que ficou de ser pago em setembro. Como é que ficou a situação? Pois é, uma questão interessante, né, que a gente muitas vezes comenta, né, até essa situação, né? O Sintério em alguns processos foi até condenado por litigância de má-fé quando usou da estratégia de fazer recurso, de entrar com recursos para quê? Para que os processos fossem resolvidos. E no caso do PSS, né, nós já tínhamos o trânsito em julgado, a data de expedição das RPVs, que são as requisições de pequeno valor, né, inicialmente estava previsto para maio ou junho de 2013, depois foi para setembro, e infelizmente agora a Advocacia Geral da União protocolou mais um recurso que, no nosso entendimento, é para ganhar tempo, é protelatório, quer dizer, não tem expectativa nenhuma de mudar essa situação, mas fez com que agora o judiciário vai ter que se manifestar novamente sobre esse processo. Então, quer dizer, de uma data que você já tinha de pagamento, né, hoje não dá mais para você ter essa expectativa. Os valores, no nosso entendimento, continuam transitados em julgado, porém, não há uma determinação do juiz para fazer a expedição, então, das requisições de pequeno valor. Vamos falar então dos precatórios dos estaduais, que também é uma grande celeuma. Os servidores estão cobrando esse precatório, só que ainda parece que está meio difícil sair esse pagamento. Como é que está a situação? Olha, é importante a gente até comentar essa questão dos precatórios dos estaduais, né, porque nesse meio do caminho, né, que a gente tinha primeiro uma emenda constitucional que garantia então o pagamento, pelo menos o depósito por parte do governo do estado de 2% da receita corrente líquida para pagamento de precatório. Essa emenda foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e voltou então a lei antiga que deve ser pago, né, que deve ser pago o precatório de forma integral e por ordem cronológica. O problema que nós temos, a dita ordem cronológica, né, aqueles que os trabalhadores em educação pelo menos já sabem de cor e salteado, né, que são 2 grandes precatórios de indenização, né, que transitaram em julgado ainda na década de 90, que são ainda grandes processos de mais de 500 milhões de reais, e isso faz com que não consiga andar o próximo precatório, que seria o do técnico administrativo. A proposta para os substituídos do sindicato em buscar essa negociação. Então, essa novidade que existe, a lei existe, no entanto, nós não fomos procurados ainda, né, por nenhuma empresa nesse sentido ali para poder quitar. Então, a expectativa que nós temos é o quê?
Nós temos uma expectativa, porque nós protocolamos também no Tribunal de Justiça a transformação desse valor de precatório em RPV, que é a dita requisição de pequeno valor, que poderia ser paga a todos os trabalhadores em educação, uma vez que o valor ele estaria dentro do limite constitucional permitido para pagar através da requisição de pequeno valor e não através de precatório que você pagaria no ano seguinte. E o Sindicef deu uma boa notícia aos servidores federais do ex-território. Através de ação judicial, o Plano Bresser volta agora em outubro ao contra-cheque. E o melhor, vem com o pagamento do retroativo. Agora o Sindicef luta para que todos os demais servidores também tenham direito ao Plano Bresser. Nós conversamos sobre esse assunto com o presidente do Sindicef, Daniel Pereira, que também falou sobre a GEAD e sobre a programação do sindicato para comemorar o Dia dos Servidores. A gente tem tentado uma negociação disso. Mas o governo federal tem criado tantas objeções e tantos problemas, excluindo os professores que não têm habilitação, e agora, mais recentemente, colocaram uma exigência de colocar em questionamento, inclusive, as informações oferecidas pela SANF aqui de Rondônia, querendo que fossem apresentados os documentos individuais de cada professor. Diante disso, nós notificamos a AGU que nós só temos interesse em continuar com essa negociação se dentro de 15 dias, após a notificação, eles remetam os documentos para o STJ para expedir as RPVs dos professores comprovadamente habilitados. Se assim não for, está encerrada a discussão e a gente vai para a execução desse processo na totalidade do pessoal junto ao STJ. Bom, e tem também o Plano Bresser, que já se arrasta aí por um tempo e às vezes aparecem algumas surpresas. Como é que está agora? Pois é, o Plano Bresser nós só temos notícias boas, né? As notícias eram ruins até recentemente, porque eles inclusive desincorporaram no mês de agosto, com relação ao retorno do Plano Bresser ao contra-cheque dos servidores. No dia 14 agora de outubro, o doutor Afrânio, juiz da 3ª Vara do Trabalho, determinou que esse plano volte para na folha de pagamento dos servidores. Não voltou no mês de outubro, porque a AGU não fez o trabalho dela aqui em Rondônia, que é mandar o documento de força executória para a SANF. Mas, em função disso, a União vai sofrer uma multa de 1 salário mínimo por dia para cada servidor prejudicado no processo. Então, no pagamento de novembro, que sai no começo de dezembro, vai voltar o pagamento, a diferença de agosto, setembro e outubro, e ainda vai ficar a multa a ser executada pelos nossos advogados. E com relação ao precatório, hoje, na manhã do dia 24 de outubro, o doutor Afrânio determinou que os valores sejam depositados através do CPF de cada servidor, ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Então, daqui para o final de semana, nós teremos informação precisa do local onde o dinheiro vai ser liberado para cada um dos beneficiários. Bom, o Sindicef também está tentando a extensão dos planos econômicos para os demais servidores. Como é que está esse trabalho? Pois é. O que é a extensão de planos econômicos? Nós temos, o Sindicef é o sindicato que tem mais planos econômicos no país. De 15 mil filiados, nós temos 5 mil que são contemplados com algum tipo de plano econômico. Só que, a própria NUM já diz, 2/3 não tem plano econômico. Até recentemente, a gente não via nenhuma perspectiva de resolver a situação desses servidores. Mas, em função de decisões recentes do STF, os nossos advogados estão defendendo uma tese que é possível a gente estender esses planos econômicos, aqueles planos existentes já na nossa base, tipo Bresser e Verão para o pessoal do ex-território, Collor para a FUNAI, Collor para o INCRA, Collor, Verão e Bresser para o pessoal da FUNASA. Seria possível a gente pegar e estender isso para todos os servidores da nossa base, ou pelo menos para aqueles órgãos a qual se tem os planos econômicos. Então, as nossas coordenações e a nossa sede aqui em Porto Velho, os nossos funcionários já estão recebendo a documentação e a gente pede e convida os nossos filiados que compareçam ao sindicato para pedir melhores esclarecimentos e dar entrada nesses documentos para mais uma ação judicial. Lembrando, quem não acreditou nessa possibilidade no passado não recebe hoje. E diz que o raio não cai 2 vezes no mesmo local. Parece que está caindo, mas a gente não pode perder essa oportunidade agora. Bom, dia 28 agora comemora-se o Dia do Servidor Público e o Sindicef tradicionalmente também comemora essa data. Qual é a mensagem do sindicato e também qual é a programação para este ano? Adélio, no dia 28 a gente quer mandar um abraço muito forte a todos os servidores públicos, estaduais, federais, municipais. Todos eles dão a sua contribuição aí para prestar serviço para a população. Nós estamos com toda uma programação. Dia 28 nós estaremos com uma atividade em Guajará-Mirim, onde haverá um jantar dançante. No dia 9 de novembro nós estaremos em Cacoal.
dia 14 de novembro, nós teremos o baile aqui em Porto Velho. Ele não está sendo realizado no dia 28, ou na véspera, em função que nós estamos em reforma lá. Então, atrasou um pouquinho os serviços. Então, nós faremos o dia 14. E no dia 15 de novembro, nós faremos em Ji-Paraná. E nós pegamos e fizemos um rateio de uma quantia específica de recurso e passamos para todas as nossas coordenações, para que a gente possa ter alguma atividade referente ao Dia do Servidor Público ao longo de todo o estado de Rondônia. E aproveito a oportunidade para mandar um abraço muito forte a todos os servidores públicos, a todos os nossos filiados, a todos os servidores federais e também a todos os servidores estaduais e municipais, porque eles são muito importantes e fazem um trabalho, apesar de todas as dificuldades, apesar da queimação política que se pratica em cima dos servidores, são eles que fazem o trabalho de educação, de saúde, de segurança, enfim, são eles que dão sustentação à vida pública desse país. Portanto, o nosso abraço, o nosso apreço e o nosso reconhecimento a todos os servidores públicos. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os trabalhadores das indústrias urbanas de Rondônia estão em festa. O Sindur completou 29 anos de lutas e conquistas. A comemoração foi no último fim de semana, com um evento em Porto Velho. A festa de comemoração do aniversário de 29 anos do Sindur reuniu diretores do sindicato, filiados e muitos convidados no Mirante 2,5 em Porto Velho. Em um breve resumo, a história do sindicato foi contada a partir do momento político que vivia o país, quando a classe trabalhadora sentiu a necessidade de unir suas categorias para lutar por seus direitos. O Sindur foi fundado em 18 de outubro de 1984. Nasceu de uma associação criada para defender os interesses dos funcionários da CAERD, da antiga Seron e da Eletronorte. Desde então, o sindicato registrou importantes conquistas para a categoria dos urbanitários e hoje é reconhecido como um dos mais atuantes e mais combativos sindicatos do norte do país. O presidente do Sindur, Nelor Gato, foi o anfitrião da festa. Ele fez um agradecimento especial aos fundadores do Sindur, mas destacou o papel importante dos filiados na consolidação do sindicato. Na comemoração, a história de lutas e conquistas do Sindur abriu espaço para a apresentação do coral Iluminar, formado por funcionários da Eletrobras Distribuição, sob a regência do maestro Marcelo Yamazaki. Como se tratava de um aniversário, não faltou o tradicional parabéns para você. Um bolo de aniversário, simbolizando os 29 anos do Sindur, foi cortado e distribuído entre os convidados. A festa teve continuidade com a apresentação do grupo de carimbó dos urbanitários. É importante a participação dos trabalhadores, trabalhadoras, de um sindicato que foi criado no final da ditadura militar e sempre esteve à frente de todos os movimentos sociais que ocorreram no estado de Rondônia, a nível de Brasil também.
É muito gratificante nós estarmos conduzindo hoje essa entidade com os companheiros do executivo, os outros companheiros que são dirigentes de base. É muito importante para nós mantermos sempre esse nível de luta da entidade. A festa em comemoração ao aniversário de 29 anos do Sindur continuou com um baile, ao som da banda cultural, formada por tradicionais músicos de Porto Velho. E por falar em festa, hoje tem 2 comemorações importantes. O Sintero promove a tradicional confraternização dos trabalhadores em educação e o Sinjur promove o tradicional jantar dos servidores do Judiciário. No caso do Sinjur, neste ano a comemoração apresenta novidades. Nós conversamos com o presidente do sindicato, Francisco Roque, que além das comemorações, fala sobre a ação dos 89% e sobre a luta para que os servidores que participaram da greve não sofram desconto no contra-cheque. As negociações não findaram, continuam junto à administração do tribunal. Apresentamos um ofício, que todos têm conhecimento, ele está no nosso site, se reportando com relação aos dias que são os dias de falta, né? Nós precisamos que esses dias também, que o tribunal traga-nos o número correto de dias que foram paralisados com a greve, retirando dali os sábados, feriados e domingos e também os pontos facultativos, conforme o calendário da própria Justiça. A partir daí, acho que dá para a gente começar a ter uma negociação ampla com relação aos dias de greve. Bom, tem também a ação dos 89%, que é uma ação antiga, e como é que está essa situação agora? Bem, a ação dos 89%, nós tivemos agora uma decisão recente da juíza da Vara da Fazenda Pública, deu uma sentença no sentido da prescrição, não no sentido de que o servidor não tenha direito. E os recursos necessários serão encampados pelos advogados que estão, pelos patronos da ação. Hoje, sábado, o Sinjur faz, então, aquela tradicional festa para homenagear o servidor. Qual é a programação e qual é a mensagem do Sinjur para esses servidores? É verdade. Hoje nós teremos um baile dançante na capital, na Talismã, na Casa de Shows Talismã 21, na qual oferecemos esse jantar e com músicas para os servidores se divertirem, para se confraternizarem e demonstrarem um lance de carinho, respeito interpessoal. Afinal de contas, entendemos que esse dia deve ser contemplado para o trabalhador, no sentido de que ele é um lutador. Então, o que nós queremos é que todos estejam presentes às suas festividades. A mensagem que eu deixo e coloco para os trabalhadores do Judiciário, para o servidor público, é de que, primeiro, quero muito agradecer vocês, quero agradecer a todos pela participação efetiva com relação à nossa luta, pela confiança em nossa administração. Todos os servidores estão de parabéns por participarem na luta, são guerreiros, e eu quero aqui dizer que neste ano, o servidor que envolto às suas lutas não é diferente todos os anos, mas que esteja sempre conosco. Nós queremos o melhor e virão melhores administrações, virá novos dias e é nisso que acreditamos. Deus sabe todas as coisas. Nós estamos juntos e queremos estar juntos para conquistar sempre. Felicito todos os servidores em todas as comarcas, servidores da capital, para que juntos, unidos, possamos conquistar cada vez mais. O Sintero repetiu ontem à noite o sucesso do Festival Gospel em comemoração ao Dia do Servidor. E hoje acontece a tradicional festa de confraternização dos trabalhadores em educação. A categoria está em festa, principalmente porque a transposição já começou de fato e a lista com os primeiros nomes que já estão no quadro federal foi divulgada no Diário Oficial. Sobre esses assuntos, nós conversamos com o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues.
Para aqueles que não acreditavam que a transposição de fato ia ocorrer, né, no dia 23 agora de outubro, a União publicou 33 nomes, dentre esses 33 nomes tem pessoas da educação, isso significa que de fato e de direito a transposição já está acontecendo, né? A gente sabe que é muito pouco, mas são os primeiros a analisar, já publicou 33, que esse pessoal já entra na folha como federais, né, de imediato. Isso é um ponto positivo. Na próxima terça-feira nós vamos ter outra reunião lá em Brasília, às 16 horas, com a equipe técnica, para saber como é que está o andamento, quando vai ser publicado os demais. Então esse é um ponto positivo, né? Isso é uma luta dos servidores junto com a bancada, mas principalmente dos sindicatos e dos servidores que acreditaram que de fato a transposição ia acontecer, e de fato hoje a transposição não só dos policiais, que são 400 e pouco, que foi via justiça, mas 33 civis, né, que já protocolaram e já está publicado no diário do dia 23 de outubro, agora pela União, que já vão para o quadro da União agora esse mês. Qual a expectativa? Que até o final do ano todos que têm direito já estejam também publicados? A expectativa nossa é porque todo mundo sabe que é na ordem de entrada que estão analisando, que no mês de janeiro é para estar o pessoal administrativo e no mês de março os professores. Como já 33 publicou esse mês, eu espero que até o final do ano eles colocam uma demanda bem maior, mas o ponto positivo é que, de fato, a transposição hoje é uma realidade. Bom, todos os anos o Sintero faz uma grande festa para comemorar o Dia do Servidor, uma festa de confraternização do trabalhador em educação. Ontem tivemos a festa gospel e hoje temos a festa popular. Como é que o Sintero está organizando? Qual que é a expectativa do Sintero com relação a essas comemorações? Primeiro dizer que é muito importante, né? Primeiro agradecer a presença das pessoas que participaram do Encontro Gospel. Foi o segundo encontro, foi um sucesso total, né? Pelo segundo ano consecutivo nós esperamos manter essa questão do Encontro Gospel, tanto para os evangélicos como para aquelas pessoas que não gostam de baile. Mas agradecer a presença de todos, houve sorteio de brindes, e convidar os nossos servidores públicos para hoje à noite, lá no Sintero, a partir das 21 horas, então terá o grandioso baile com sorteio de muitos brindes bons também, convidar os presidentes de sindicatos, servidores público, e aproveitar que segunda-feira, dia 28 de servidor público, dizer que sem o servidor público esse Estado não seria o Estado que é hoje, grandioso e forte, porque os servidores públicos de Rondônia é que faz esse Estado ser cada vez mais pujante. Então, parabéns a todos os servidores públicos por esta data tão importante, aos nossos professores, trabalhadores de educação e a todos os servidores públicos. Parabéns pelo seu dia e, como eu disse, é você que engrandece esse Estado. Parabéns a todos vocês. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas antes eu quero fazer um convite a todos para que estejamos juntos no próximo sábado, quando vamos mostrar em reportagens completas como foi o jantar do Sinjur, o Festival Gospel do Sintero e a confraternização dos trabalhadores em educação. Sempre lembrando que se você quiser rever alguma reportagem ou entrevista de hoje, acesse o YouTube. Você também pode assistir o programa completo no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute.